dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, Senhor da nossa vida, tempo de estudar a Palavra de Deus. E a leitura bíblica de hoje está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos do 26 ao 39. Que texto precioso! Que leitura bíblica abençoadora, renovadora para a vida de todos nós. No verso 28, Paulo diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Não existe uma circunstância sequer na nossa vida que de alguma forma não coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Que palavra abençoadora para o nosso coração. Porque em muitos momentos nós nos perguntamos: por que, Senhor? Quando surgem situações difíceis, a gente pergunta: por que, Senhor? É interessante que ninguém pergunta isso quando surgem situações agradáveis, não é? Então, se você recebe um bom emprego, não é, a notícia de um excelente aumento de salário, você não pergunta para Deus assim: por que, Senhor, que eu fui abençoado? Por que, Senhor, que eu recebi do Senhor esta bênção? A gente não pergunta por quê quando surgem as coisas boas. Mas quando surgem as dificuldades, muita gente fica se indagando: por que logo comigo, não é? Logo comigo que vem essa notícia triste, logo comigo que aconteceu isso, aquilo. Mas a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são algumas coisas ou algumas circunstâncias, mas todas as coisas. Deus faz com que as circunstâncias da vida possam cooperar para o bem. Às vezes para gerar reflexão, às vezes para gerar dependência de Deus, às vezes para gerar quebrantamento, às vezes para gerar amadurecimento espiritual e tantas outras situações que Deus, por sua graça e bondade, vai agindo em nossa vida para que as circunstâncias cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai continuar nesse texto falando algumas outras coisas muito importantes. É nesse texto de Romanos 8 que ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Depois, no verso seguinte, ele diz que aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E lá no finalzinho do capítulo, o apóstolo Paulo faz aquele hino de adoração e de louvor a Deus, quando ele diz que absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. As aflições, as calamidades, as perseguições, a fome, a miséria, o perigo, as ameaças de morte. A Bíblia diz que absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A pergunta é: você ama Deus? Você tem vivido, de fato, essa relação de amor conforme Jesus nos ensinou? Bem, se você responde a essa pergunta: sim, pastor, eu amo a Deus de todo o meu coração, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento, tem sido esta prática da minha vida, então essa palavra é para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso, descanse o seu coração e desfrute dos benefícios de todas as coisas que estão acontecendo, porque elas acontecem para o nosso bem. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse controle que o Senhor tem de conduzir todas as coisas, a fim de que elas cooperem para o bem daqueles que te amam.
Obrigado, Senhor Deus, porque ao ler esse capítulo 8 de Romanos, somos fortalecidos em nossa esperança. E oramos, ó Deus, para que, se porventura, nesta manhã, alguém está passando por algum tipo de dificuldade, de sofrimento, de dor, de luta, que, ó Deus, os olhos estejam firmados em Jesus, para que possamos atravessar os vales, na certeza de que o Senhor tem projetos especiais para a vida de todos nós, e as circunstâncias deste mundo devem cooperar para o nosso bem. Ajuda-nos nisso, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?